Olá, muito bom dia. Todo mundo, em algum momento da vida, já teve uma obstrução nasal, dor de cabeça, dor na face, secreção nasal, dificuldade auditiva ou surdez, um zumbido, tontura, secreção no ouvido, sangramento no ouvido, dor de garganta, rouquidão e roncos. Mas o que leva uma pessoa a ter todos ou alguns desses sintomas? Por exemplo, por que espirramos? Porque algumas pessoas sentem dor de garganta com mais frequência do que outras. Porque o ouvido de algumas pessoas dói mais do que outras. Porque algumas pessoas têm um zumbido no ouvido. Como evitar? O zumbido leva à perda da audição? No Brasil existem hoje 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. E será que há alguma chance dessas pessoas voltarem a escutar? Bom, no ponto de vista de hoje, a médica Patrícia Santos vai falar um pouco das doenças ou problemas que atingem o ouvido, garganta e nariz e quais as opções de tratamento. Também vamos falar sobre os cuidados com a voz. A fonoaudióloga Carol Paes vai explicar como garantir e manter uma voz saudável. O que os cantores, professores, médicos, advogados, vendedores, jornalistas e palestrantes devem fazer para evitar a rouquidão, por exemplo. Um bom dia e obrigada por terem aceito o programa, né, vir ao ponto de vista. E eu começo querendo saber, Carol, rouquidão é a mesma coisa com uma pessoa, por exemplo, ficar afônica? Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E em relação à sua pergunta, existe uma pequena diferença. Se você está afônico, você está sem voz, você vai falar e não vai sair som. Se você está rouco, né, você está com a disfonia. Então, é afonia e disfonia. E essa rouquidão é um sintoma da disfonia. Então, em geral, é muito mais comum essa disfonia, essa pessoa ficar rouco, né? A voz partindo, a voz soprosa. Então, todos são sintomas da disfonia. Olha, passado o carnaval, tem muita gente agora que fica assim, né? Ah, porque cantou demais, gritou demais, pulou demais, ou tomou muito gelado, e essa pessoa, ela fica rouca, né? Afônica não, mas ela fica rouca. E aí o seguinte, nós podemos ter a pessoa que está rouca, ou porque contraiu uma virose, ou porque gritou demais, ou muitas vezes nenhum nem outro, mas ela acorda de manhã rouca e ao longo do dia, conforme ela vai falando, a voz vai ficando, vai se normalizando. Isso, Eliana, bom dia a todos. É muito bom falar sobre esse tema, é muito comum, sim. E realmente pode acontecer, como você falou, pode acontecer como sintoma de uma doença, sempre é um sintoma de algum tipo de problema. Então, mesmo a rouquidão em quem é locutor, jornalista, escritor, ator, ele pode ter alguma alteração já crônica na corda vocal. Aí ele pode ter algumas doenças na corda vocal e aí isso já é antigo. Quando a gente está exposto no carnaval e tem bebida e toma coisa gelada e fala muito, porque a gente canta, quer acompanhar todo mundo, normalmente a música é muito alta, então a gente quer acompanhar, então aumenta muito essa voz. A gente pode ter uma lesão aguda, um trauma agudo na corda vocal. E a corda vocal pode ficar inchada, né? E aí gerar rouquidão. Como também pode ser fazer parte de uma faringite, inflamou a garganta, a parede posterior lá da garganta está inflamada. Então, isso se propaga também para a laringe e para as cordas vocais. E aí a gente também pode ter a rouquidão por conta disso. E aí é transitório, mas tudo isso requer tratamento, né? Às vezes, por exemplo, assim, tem um tratamento, você vai ter um remédio, mas muitas vezes a gente fala assim, olha, come um pedacinho de gengibre, ou então coma bastante maçã, ou então tome muita água. Até que ponto esses 3 exemplos que eu citei, eles são mitos ou de fato tem alguma influência na voz, na garganta, para a pessoa não ficar rouca? Bom, algumas coisas são mito, né? Por exemplo, o gengibre, do ponto de vista nutricional, é um alimento importante, interessante. Ele tem várias funções como anti-inflamatório. Mas se você usa o gengibre porque está um pouco rouca e a garganta incomodando um pouco, e aí você vai e masca o gengibre, dá aquele ardor. Esse ardor
vai fazer com que os seus sintomas diminuem. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seu trabalho vocal, a sua fala, o seu canto, com um paliativo na sua garganta. Então, e você vai perder um pouco o feedback da sua garganta. Então, você vai falar muito ou cantar muito sem o cuidado suficiente e depois vem aquele efeito rebote, ou seja, vai ficar pior. É como se a gente fizesse assim, vamos agora comer o gengibre, tomar uma medicação que é a base de corticoide, que ela é excelente para a corda vocal. Então, naquele momento, ela ajuda muito e aí eu vou sobrecarregar mais ainda a minha voz. Exato. E aí eu estou gerando um trauma maior ainda. Você anestesiou naquele momento. É uma doença mal curada, se fosse o caso, né? Isso. E a mesma coisa vai. Aí, isso é o caso do gengibre. E a maçã, ou então tomar muita água. Tome bastante água, que é bom. Bom, vamos falar da maçã e vamos deixar a água por último. A maçã, ela é um mito também. O mito no sentido que a maçã, diferentemente até do gengibre, ela não tem esse poder anti-inflamatório, certo? Mas foi feita, inclusive, pesquisa, viu que a pectina não tem uma ação na prega vocal. Mas se usa a maçã pela textura, que muitas vezes você tem muita tensão nessa região toda, e quando você come a maçã, aquela mastigação com aquela textura dissipa suas energias, né? Aquela tensão exagerada. Então, nesse ponto de vista de mastigar uma maçã, é legal, mas ela não vai ter uma ação direta nas pregas vocais. Já a água, não. A água é diferente. A água é muito importante, né? A hidratação, ela tem que ser contínua, em torno de um adulto, 2 litros a 2,5 litros, dependendo do clima. Se estiver muito seco, vai ter que aumentar. Dependendo de sua atividade física, se estiver fazendo exercício, vai ter que repor o que perde, né? Uhum. Então, esses cuidados com a água são realmente importantes. Tomar bastante água, isso é número 1. Tanto antes quanto depois. Isso serve para qualquer tipo de patologia que a gente chama. Essa área da gente aqui, ela é muito sensível à falta d'água. Então, se a gente não tiver água na corda vocal para ter a umidificação da faringe, da laringe, gera um ressecamento na mucosa. E esse ressecamento é que faz com que surja algumas alterações, são liberadas várias células, aí gera edema. Do mesmo jeito o nariz, o que é que a gente manda no nariz? Quando está obstruído, com secreção, vamos lavar com soro fisiológico. Então a lavagem nasal também ajuda muito. Inclusive respirar bem é muito bom para a garganta e para a voz também. Né? Agora as pessoas ficam assim, às vezes tem gente que o tempo todo tá, a gente fala funga, né? Qualquer coisa, tá assim, então é assim. E isso faz mal, isso acaba prejudicando as cordas vocais. Isso. Sim. Gera um trauma na corda vocal. Isso é um trauma constante, né? Se a gente fica... Então, eu estou gerando um trauma numa corda vocal que já está com um inchaçozinho. É porque é errado fazer isso? É errado. Pigarrear é muito errado. O fungado é diferente, porque o fungado, na realidade, é porque realmente eu estou com o meu nariz obstruído. Então, você fica tentando limpar de alguma maneira, mas se puder usar e andar sempre com sorinho, eu oriento sempre meus pacientes que têm problema alérgico, que estão gripados, andar sempre com sorinho. Hoje a gente tem alguns sprays nasais também no comércio, que não precisa estar usando o soro fisiológico mesmo. E esses sprays, eles facilitam muito o uso. A gente pode usar na bolsa, ter no escritório, porque assim, em todo lugar, a gente vive numa cidade que é muito quente, né? Então, todo lugar tem um ar-condicionado. Então, esse choque entre o calor e o ar, ou o calor e o gelado, ele pode perceber que faz logo obstruir o nariz. Do mesmo jeito que ele altera a mucosa nasal, ele também altera a mucosa da garganta. Quer dizer, ele resseca a mucosa ressecamento. nasal. E aí onde muita gente fala assim, olha, às vezes eu tenho sangramento, então pessoas que ficam fungando o tempo todo, assim, quem está do lado às vezes irrita, né? E às vezes até a própria pessoa fala assim, mas como é que eu posso resolver? Porque é algo que não passa, é algo que às vezes alivia por um período, mas depois volta e continua. Em relação ao pigarro, ele é cíclico, né? Quanto mais você pigarreia, mais secreção você vai fabricar, mais incômodozinho você vai ter em cima da prega vocal e você tem vontade de pigarrear. Então, você tem que cortar esse ciclo, né? Como a gente vai fazer isso? Eu oriento muito assim, tá com pigarro, tá com sua água aí junto de você,
Pigarreou, toma um gole. Pigarreou de novo, toma um gole. Até que você vai fazer a conexão no seu cérebro, que vai fazer o quê? Eita, tô com vontade de pigarrear, já toma um gole d'água. Se não tiver água, uma deglutição mais forçada. Porque você tem que quebrar esse ciclo, senão fica difícil tirar o pigarro. Mas conseguimos sempre. No nariz, como você falou, o fungado, essas alergias, na realidade a gente tem as rinites, né? E aí, assim, as rinites elas podem ser alérgicas e tem as não alérgicas. A gente tem um tipo que é muito comum, que é a vasomotora também, que é exatamente esse quente e frio. Né? Mudou o tempo, tem paciente meu que diz, ó, mudou o tempo, acho que eu vou trabalhar na meteorologia, porque eu já sei que mudou e isso é um estímulo do nariz para liberar algumas substâncias e ele ficar com edema e liberar algumas, pode ter coriza também, mas a rinite alérgica, que é mais a poeira mesmo, que é o que é mais comum aqui no meio da gente, é poeira e ácaro, ela realmente se dá pelo contato com esses alérgenos e aí vão ser liberadas algumas substâncias que vão produzir coriza, espirro, coceira no nariz. Então a gente precisa, além de todo um controle ambiental, tem tratamento sim. Agora, gente, é cíclico, né? Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro tratando. Então, tem pacientes que dizem, mas doutora, a senhora fez um tratamento e melhorou o quadro alérgico, mas agora que está mudando, verão, inverno, eu estou sentindo tudo de novo. Ou então, chegou o verão, está na praia, piscina, tem os estímulos de cloro, né, da temperatura, e aí tem que voltar e recomeçar o tratamento. Beber de 2,5 litros a 3 litros de água por dia ajuda a garantir uma voz saudável, né? Carol disse isso ainda há pouco. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Olá, muito bom dia. Todo mundo, em algum momento da vida, já teve uma obstrução nasal, dor de cabeça, dor na face, secreção nasal, dificuldade auditiva ou surdez, um zumbido, tontura, secreção no ouvido, sangramento no ouvido, dor de garganta, rouquidão e roncos. Mas o que leva uma pessoa a ter todos ou alguns desses sintomas? Por exemplo, por que espirramos? Porque algumas pessoas sentem dor de garganta com mais frequência do que outras. Porque o ouvido de algumas pessoas dói mais do que outras. Porque algumas pessoas têm um zumbido no ouvido. Como evitar? O zumbido leva à perda da audição? No Brasil existem hoje 10 milhões de pessoas com deficiência auditiva. E será que há alguma chance dessas pessoas voltarem a escutar? Bom, no ponto de vista de hoje, a médica Patrícia Santos vai falar um pouco das doenças ou problemas que atingem o ouvido, garganta e nariz e quais as opções de tratamento. Também vamos falar sobre os cuidados com a voz. A fonoaudióloga Carol Paes vai explicar como garantir e manter uma voz saudável. O que os cantores, professores, médicos, advogados, vendedores, jornalistas e palestrantes devem fazer para evitar a rouquidão, por exemplo. Um bom dia e obrigada por terem aceito o programa, né, vir ao ponto de vista. E eu começo querendo saber, Carol, rouquidão é a mesma coisa com uma pessoa, por exemplo, ficar afônica? Primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. E em relação à sua pergunta, existe uma pequena diferença. Se você está afônico, você está sem voz, você vai falar e não vai sair som. Se você está rouco, né, você está com a disfonia. Então, é afonia e disfonia. E essa rouquidão é um sintoma da disfonia. Então, em geral, é muito mais comum essa disfonia, essa pessoa ficar rouco, né? A voz partindo, a voz soprosa. Então, todos são sintomas da disfonia. Olha, passado o carnaval, tem muita gente agora que fica assim, né? Ah, porque cantou demais, gritou demais, pulou demais, ou tomou muito gelado. E essa pessoa
ela fica rouca, né? Afônica não, mas ela fica rouca. E aí o seguinte, nós podemos ter a pessoa que está rouca ou porque contraiu uma virose, ou porque gritou demais, ou muitas vezes nenhum nem outro, mas ela acorda de manhã rouca e ao longo do dia, conforme ela vai falando, a voz vai ficando, vai se normalizando. Isso, Eliana. Bom dia a todos. É muito bom falar sobre esse tema, é muito comum, sim. E realmente pode acontecer, como você falou, pode acontecer como sintoma de uma doença, sempre é um sintoma de algum tipo de problema. Então, mesmo a rouquidão em quem é locutor, jornalista, escritor, ator, ele pode ter alguma alteração já crônica na corda vocal. Aí ele pode ter algumas doenças na corda vocal e aí isso já é antigo. Quando a gente está exposto no carnaval e tem bebida e toma coisa gelada e fala muito, porque a gente canta, quer acompanhar todo mundo. Normalmente a música é muito alta, então a gente quer acompanhar, então aumenta muito essa voz. A gente pode ter uma lesão aguda, um trauma agudo na corda vocal. E a corda vocal pode ficar inchada, né? E aí gerar rouquidão. Como também pode ser fazer parte de uma faringite, inflamou a garganta, a parede posterior lá da garganta está inflamada. Então, isso se propaga também para a laringe e para as cordas vocais. E aí a gente também pode ter a rouquidão por conta disso. E aí é transitório, mas tudo isso requer tratamento, né? Às vezes, por exemplo, assim, tem um tratamento, você vai ter um remédio, mas muitas vezes a gente fala assim, olha, come um pedacinho de gengibre, ou então coma bastante maçã, ou então tome muita água. Até que ponto esses 3 exemplos que eu citei, eles são mitos ou de fato tem alguma influência na voz, na garganta, para a pessoa não ficar rouca? Bom, algumas coisas são mito, né? Por exemplo, o gengibre, do ponto de vista nutricional, é um alimento importante, interessante. Ele tem várias funções como anti-inflamatório. Mas se você usa o gengibre porque está um pouco rouca e a garganta incomodando um pouco, e aí você vai e masca o gengibre, dá aquele ardor. Esse ardor vai fazer com que os seus sintomas diminuem. E aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seu trabalho vocal, a sua fala, o seu canto, com um paliativo na sua garganta. Então, e você vai perder um pouco o feedback da sua garganta. Então, você vai falar muito ou cantar muito sem o cuidado suficiente e depois vem aquele efeito rebote, ou seja, vai ficar pior. É como se a gente fizesse assim, vamos agora comer o gengibre, tomar uma medicação que é a base de corticoide, que ela é excelente para a corda vocal. Então, naquele momento, ela ajuda muito e aí eu vou sobrecarregar mais ainda a minha voz. Exato. E aí eu estou gerando um trauma maior ainda. Você anestesiou naquele momento. É uma doença mal curada, se fosse o caso, né? Isso. E a mesma coisa vai. Aí, isso caso do gengibre. E a maçã, ou então tomar muita água. Tome bastante água, que é bom. Bom, vamos falar da maçã e vamos deixar a água por último. A maçã, ela é um mito também. O mito no sentido que a maçã, diferentemente até do gengibre, ela não tem esse poder anti-inflamatório, certo? Mas foi feita, inclusive, pesquisa, viu que a pectina não tem uma ação na prega vocal. Mas se usa a maçã pela textura, que muitas vezes você tem muita tensão nessa região toda, e quando você come a maçã, aquela mastigação com aquela textura dissipa suas energias, né? Aquela tensão exagerada. Então, nesse ponto de vista de mastigar uma maçã, é legal, mas ela não vai ter uma ação direta nas pregas vocais. Já a água, não. A água é diferente. A água é muito importante, né? A hidratação, ela tem que ser contínua, em torno de um adulto, 2 litros a 2,5 litros, dependendo do clima. Se estiver muito seco, vai ter que aumentar. Dependendo de sua atividade física, se estiver fazendo exercício, vai ter que repor o que perde, né? Uhum. Então, esses cuidados com a água são realmente importantes. Tomar bastante água, isso é número 1. Tanto antes quanto depois. Isso serve para qualquer tipo de patologia que a gente chama. Essa área da gente aqui, ela é muito sensível à falta d'água. Então, se a gente não tiver água na corda vocal para ter a umidificação da faringe, da laringe,
gera um ressecamento na mucosa. E esse ressecamento é que faz com que surja algumas alterações, são liberadas várias células, aí gera edema. Do mesmo jeito o nariz, o que é que a gente manda no nariz? Quando está obstruído, com secreção, vamos lavar com soro fisiológico. Então a lavagem nasal também ajuda muito. Inclusive respirar bem é muito bom para a garganta e para a voz também. Né? Agora as pessoas ficam assim, às vezes tem gente que o tempo todo tá, a gente fala funga, né? Qualquer coisa, tá assim, então é assim. E isso faz mal, isso acaba prejudicando as cordas vocais. Isso. Sim. Gera um trauma na corda vocal. Isso é um trauma constante, né? Se a gente fica... Então eu estou gerando um trauma numa corda vocal que já está com um inchaçozinho. É porque É errado fazer isso? É errado. Pigarrear é muito errado. O fungado é diferente, porque o fungado, na realidade, é porque realmente eu estou com o meu nariz obstruído. Então, você fica tentando limpar de alguma maneira. Mas se puder usar e andar sempre com sorinho, eu oriento sempre meus pacientes que têm problema alérgico, que estão gripados, andar sempre com sorinho. Hoje a gente tem alguns sprays nasais também no comércio, que não precisa estar usando o soro fisiológico mesmo. E esses sprays, eles facilitam muito o uso. A gente pode usar na bolsa, ter no escritório, porque assim, em todo lugar, a gente vive numa cidade que é muito quente, né? Então, todo lugar tem um ar-condicionado. Então, esse choque entre o calor e o ar, ou o calor e o gelado, ele pode perceber que faz logo obstruir o nariz. Do mesmo jeito que ele altera a mucosa nasal, ele também altera a mucosa da garganta. Quer dizer, ele resseca Isso, a mucosa ressecamento. nasal. E aí onde muita gente fala assim, olha, às vezes eu tenho sangramento, então pessoas que ficam fungando o tempo todo, assim, quem está do lado às vezes irrita, né? E às vezes até a própria pessoa fala assim, mas como é que eu posso resolver? Porque é algo que não passa, é algo que às vezes alivia por um período, mas depois volta e continua. Em relação ao pigarro, ele é cíclico, né? Quanto mais você pigarreia, mais secreção você vai fabricar, mais incômodozinho você vai ter em cima da prega vocal e você tem vontade de pigarrear. Então, você tem que cortar esse ciclo, né? Como a gente vai fazer isso? Eu oriento muito assim, tá com pigarro, tá com sua água aí junto de você, pigarreou, toma um gole. Pigarreou de novo, toma um gole. Até que você vai fazer a conexão no seu cérebro, que vai fazer o quê? Eita, tô com vontade de pigarrear, já toma um gole d'água. Se não tiver água, uma deglutição mais forçada. Porque você tem que quebrar esse ciclo, senão fica difícil tirar o pigarro. Mas conseguimos sempre. No nariz, como você falou, o fungado, essas alergias, na realidade a gente tem as rinites, né? E aí, assim, as rinites elas podem ser alérgicas e tem as não alérgicas. A gente tem um tipo que é muito comum, que é a vasomotora também, que é exatamente esse quente e frio. Né? Mudou o tempo, tem paciente meu que diz, ó, mudou o tempo, acho que eu vou trabalhar na meteorologia, porque eu já sei que mudou e isso é um estímulo do nariz para liberar algumas substâncias e ele ficar com edema e liberar algumas, pode ter coriza também, mas a rinite alérgica, que é mais a poeira mesmo, que é o que é mais comum aqui no meio da gente, é poeira e ácaro, ela realmente se dá pelo contato com esses alérgenos e aí vão ser liberadas algumas substâncias que vão produzir coriza, espirro, coceira no nariz. Então, a gente precisa, além de todo um controle ambiental, tem tratamento sim. Agora, gente, é cíclico, né? Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro tratando. Então, tem pacientes que dizem, mas doutora, a senhora fez um tratamento e melhorou o quadro alérgico, mas agora que está mudando, verão, inverno, eu estou sentindo tudo de novo. Ou então, chegou o verão, está na praia, piscina, tem os estímulos de cloro, né, da temperatura, e aí tem que voltar e recomeçar o tratamento. Beber de 2,5 litros a 3 litros de água por dia ajuda a garantir uma voz saudável, né? Carol disse isso ainda há pouco. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.